Olá, sejam muito bem-vindos ao meu e ao nosso canal. Hoje estaremos abordando assuntos relativos à mente, certo? Ao poder da mente. Mas antes de tudo, eu peço que vocês já se inscrevam no canal, vai deixando o seu like, certo? Vai deixando aí o seu gostei, os seus comentários, as suas perguntas, aquilo que você tem dúvidas a respeito disso. Em primeiro lugar, rapaziada, né, eu venho explicando para vocês, mas antes de tudo, para vocês entenderem do que eu estou falando, do que eu estou me referindo, ou estarei me referindo nesses vídeos e demais vídeos, procurem sobre esse nome aqui, ó, Napoleão Hill, certo? Napoleão Hill, estarei abordando também sobre isso, O Segredo. Tanto o livro quanto o filme, vocês assistam então sobre isso, sobre esses detalhes, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que eu estarei abordando a vocês a respeito do poder da mente, o poder da inteligência, da capacidade que nós temos, que cada um de nós temos a respeito disso. Apenas pensando, apenas refletindo, apenas no pensamento. Todo o pensamento ele pode ser calculado. Todo pensamento ele pode ser calculado, e o nosso pensamento, né? O pensamento, a cabeça do ser humano é como se fosse uma torre de transmissão, e ele transmite os seus pensamentos, não ficam na sua cabeça, eles vagam como se fossem raios, né? Como se fossem raios, eles vagam para o universo, e o universo então ele capta esse tipo de pensamento, Quando é pensamento, então, fica na mente, fica na cabeça, né? E quando desce para o coração, se torna sentimento, beleza? Se torna, então, sentimento. E o que acontece? Todos nós, todos os seres humanos têm essa capacidade de pensar, de ser inteligente, de ocupar a mente, né? Em forma de... Quando você ocupa a sua mente, né, que tem isso é pensamento, mas quando você tenta mover, tenta fazer com que apareça coisas na sua mente, isso se chama então imaginação. E todos nós temos o poder de imaginar as coisas, certo? Temos o poder de imaginar as coisas. E toda a nossa vida, pessoal, toda a nossa vida, ela se transforma através do poder da nossa mente. Vocês sabiam disso? O que acontece? O nosso dia a dia que nós estamos vivendo hoje, é tudo que passou pela nossa imaginação, que passou por nossa cabeça no passado. Pode ver, isso é cientificamente comprovado, pessoal, né? Cientificamente comprovado. Eu quero que você escreva num papel, a respeito disso. Por exemplo, várias personalidades que mudaram a nossa história desde os tempos antigos. Já existe esse tipo de coisa, a pessoa usar a mente, e a mente, quando você tem imaginação na sua mente, certo? Você tem imaginação, essa imaginação se torna, então, você lança esse sentimento, esse pensamento para o universo, e o universo, ele traz para você através do poder da atração. O que é o poder da atração? O poder da atração não é nada mais, nada menos que como se fosse um imã, que ele puxa tudo aquilo que você imagina, ele manda, né? Você manda para o universo, e o universo traz para você novamente, com o poder da atração. Por exemplo, você pode fazer com que a sua vida mude através do seu sentimento, dos seus pensamentos, né? Você pensa, você reflete, você quer um futuro bom, quer um futuro maravilhoso, né? Você sente, você pressente, você sente, você imagina lá na sua cabeça, né, aquele carro que você deseja ter, aquela casa que você deseja ter, aquela namorada, assim por diante, aquilo que você deseja ter. Então você imagina na sua mente, imagina com força, com vontade, com querer, certo? Isso se chama-se crer.
acreditar, como se você está no intangível, mas como se você fechar o olho e acreditar, você consegue tocar, você consegue sentir o cheiro, você consegue imaginar como se estivesse na posse daquele bem, certo? E o que acontece? Quando você lança aquela imaginação, aquela vontade de querer, aquela força que você tem, né, para o universo, ele traz através do poder da atração, ele traz. Mas o que você tem que fazer? Estou dando algumas dicas. E isso, rapaziada, não pode ser da noite para o dia. De repente, se você colocar ordem, por exemplo, a mente é tão forte, um poder tão forte que deixou dentro de cada ser humano, que você se torna então uma pessoa poderosa se você usar o poder da inteligência e da mente, né? Você consegue resolver, você consegue fazer com que o universo trabalhe ao seu respeito. E quando você se torna uma pessoa inteligente, uma pessoa que usa a mente, o que acontece? Você consegue fazer com que o mundo inteiro, então, fica ao seu respeito. Todas as pessoas inteligentes, eles usam esse tipo de método. Que método é esse? O poder da força de atração. Certo? Isso que fala sobre esse livro best-seller, O Segredo. Então, escreva no papel, tanto o filme quanto o livro, leia esse livro. Fala sobre uma das maiores personalidades que viveu entre nós. Morreu agora, acho que no ano de 2021, no final do ano, se eu não me estiver enganado, morreu, chamado Bob Proctor. Esse camarada revolucionou também, ajudou a mudar a vida de muita gente, ensinando esses métodos para você apenas usar a sua inteligência, como fazer, por exemplo, né, você tem que sempre agradecer, escrever no papel os seus métodos, escrever no papel os seus paradigmas, escrever no papel aquilo que você deseja ter, aquilo que você deseja possuir, e sempre estar repetindo, cada vez pegar na mão, repetir, né? Agradecer, repetir. E quando as leis da repetição, ele vai fazendo com que você se transforme, vai se transformando na sua vida, e quanto mais você repetir, mais a lei da atração vai trazendo para você, certo? A mente é uma coisa muito forte, que faz com que o seu desejo se cumpra, com certeza, rapaziada. Isso é comprovado cientificamente, que existe um poder, uma força que está em nosso redor, está no universo, que consegue fazer com que traz tudo aquilo que você deseja, traz tudo aquilo que você tem vontade de possuir, né, seja saúde, seja um bem, seja alguma coisa. Não existe coisas impossíveis, até mesmo biblicamente diz que não existe coisa impossível para aquele que crê. Então você tem que acreditar, você tem que acreditar no impossível. Não existe coisa impossível para o universo. De qualquer forma, você pediu com vontade, com firmeza, que vai acontecer, que vai mudar, e sempre repetindo esse tipo de ato, com certeza o universo inteiro trabalha a respeito dessa parte, como se fosse então o nosso, né, aquele personagem, né, do Aladim lá, né, o gênio da lâmpada. O universo, ele é o gênio da lâmpada. E quando você pede, a lâmpada, então, a lâmpada é o nosso pensamento, é o nosso cérebro, é o nosso eu dentro de nós, né? Porque a maior viagem que existe não é para o universo, não é para Marte, não é para outros universos, não é para outros lugares. A maior distância que o homem consegue obter para viajar é dentro de si mesmo. Ultimamente, todos os seres humanos estão fora de si, estão apenas trabalhando, estão apenas tentando juntar, tentando fazer, mas sempre endividados, sempre procurando fazer alguma coisa, sempre enfermos, sempre doentes, porque não usam a mente, estão sempre desconectados, porque quando a pessoa está
conectada dentro de si, ela tem controle, ela tem vontade de fazer alguma coisa, ela tem inteligência para criar, para transformar, para mudar, certo? Os maiores criadores, os maiores transformadores do mundo, eles são filântropos. Por quê? Porque a partir da hora que você tem vontade de fazer aquela riqueza, adquirir aquela riqueza, puxar, até mesmo o Napoleão Hill mesmo escreveu sobre isso, né? Pode ver aqui, ó, o livro aqui, ó, Quem Pensa Enriquece. Por exemplo, você tem vontade de ser rico, você consegue puxar isso, né? Mas em primeiro lugar, para você ter, não existe quantia de dinheiro que você não consegue puxar, você não consegue trazer para si, certo? Mas uma das primeiras coisas que nós temos que fazer, o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Em primeiro lugar, você tem que fazer um bem. Você tem que fazer um bem com esse dinheiro. Você tem que fazer esse bem, porque quando você retira uma parte desse bem, desse dinheiro que você está pensando em ter, porque com certeza você vai ter, você vai possuir, apenas ter o desejo, ter a vontade, colocar fé, colocar confiança, colocar vontade nesse teu desejo, antes de dormir, pensar naquele bem, naquele montante de dinheiro que não é impossível. Aprenda que não é impossível, que você pode adquirir, você pode atrair para você. Mas em primeiro lugar, pega um papel, pega um caderno lá, né? Os seus paradigmas, os seus planos. Escreva lá um plano lá, né? Escreva lá uma carta lá, o que você vai fazer com aquele dinheiro, com aquele montante. Coloca a data que você quer que ele apareça. Coloca lá a data, coloca lá os seus planos, mas um dos principais planos que você tem que fazer é o que você vai fazer para a humanidade, uma pequena parte desse dinheiro, uma doação filantrópica, certo? Isso é um dos principais planos, pontos que você tem que colocar em prática, certo? Um dos maiores, todos os maiores bilionários, milionários, né, que existe no mundo, em parte dos seus bens eles fazem isso, porque é como se fosse né, como se fosse assim, você falar que vai fazer e tem que fazer, certo? Porque cada vez que você ajuda o bem, ajuda o próximo, faz um bem, faz uma caridade, né, faz alguém feliz, alguma coisa assim, né, aquele pequeno gesto, aquela pequena porção que você tirou, ela se torna para você. O universo inteiro trabalha para que volte para você. É bíblico, né? É até bíblico. Volte para você dobrado, volte para você. E quanto mais você ajuda, quanto mais você faz com que a humanidade seja beneficiada, muito mais voltará para você em dobro, voltará para você como se fosse com bênção, né? Mas você tem que colocar esses planos em prática. Assim por diante. Então esse é um dos primeiros vídeos que eu vou trazendo para você a respeito disso. Desde já, então, primeira tarefa que você vai fazer pesquisar sobre Napoleão Hill, certo? Pesquisar sobre Napoleão Hill, pesquisar sobre o livro, tanto o livro O Segredo quanto o filme, para você saber do que eu estou te falando, e lembrar que existe força de atração, que existe o universo que trabalha a nosso respeito. Basta apenas ter vontade de querer e pedir com confiança e com fé, que com certeza tudo se transforma e tudo à nossa volta vai fazer bem. Você pensa... Quem pensa enriquece, né? E como falavam então os filósofos, né? Que nós somos o que nós pensamos, beleza? Reflita sobre isso. Até o próximo vídeo. Não saia daí. Desde já eu te peço para você se inscrever no meu canal e saber. E já vai aprendendo muito mais a respeito disso. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até mais.